Podemos aferir que há juntas de evacuações normais e administrativas geridas pelo Gabinete da Junta de Saúde. As juntas normais são aquelas que acarretam os custos para o Ministério da Saúde, enquanto as administrativas, os critérios diferem ou variam. Há mais de 40 anos que existe todo um processo de obtenção da Junta Médica de Evacuação. No Hospital Aires de Menezes funciona o Gabinete da Junta de Saúde. O Gabinete da Junta de Saúde está adscrito ao Ministério da Saúde, cuja missão é gerir todo o processo de atribuição da Junta Médica ao paciente. Ao coordenador do Gabinete da Junta Médica compete efetivar todos os procedimentos para a sua aprovação pelo Conselho Médico, a homologação da Ministra da Saúde e assegurar todas as diligências necessárias com vista à sua efetiva homologação. Para se obter a junta, é necessária a observância de alguns critérios. O processo da junta é um processo longo. Um processo longo que tem seus passos a seguir. Um dos passos é que para ser conseguido uma junta, ele tem que ser nacional, ele tem que ser santomense. Esse é um dos critérios para obter a junta de saúde. Outro critério, tem que ser doente, tem que estar doente. E com critério que justifica saída para Portugal para tratar, porque no país não reúne condições. Agora, ele para obter uma junta de evacuação, primeira coisa, ele tem que ser visto por um médico e que esse médico lhe acompanhe em todo aspecto, fazendo exames disponíveis no nosso país. Esse paciente tem que ser visto no coletivo do serviço que o médico aí elabora. Os critérios para a homologação da junta são estritamente observados por todos os elementos que nela estão inseridos. Esse critério realmente é rígido. É rígido por quê? Porque nós temos aqui um dos métodos vacinológicos que é o TAC e que é pedido, e nós temos uma médica que é portuguesa, ela que nos envia a informação de resposta de TAC. TAC, um dos exames sofisticados que nós temos cá no país, e a base disso, então, recebemos uma informação através dessa doutora e os pacientes são realmente evacuados de acordo com o critério também que ela tem. Na maioria dos casos, os procedimentos rígidos aplicam-se aos pacientes que não estão internados. Esse procedimento é mais para os casos que não estão internados. Agora, casos que estão internados grave, nós agilizamos o processo o mais rápido possível. Esses são os procedimentos para casos que não estão internados, pacientes que não estão internados, então que são convocados mensalmente para uma sessão da junta que a equipa reúne mensalmente para avaliar os casos e propor a evacuação. Agora, aqueles casos que estão internados, são casos mesmo urgentíssimos, não passa por esse procedimento. Imediatamente a equipa desloca a enfermaria onde estão os pacientes e não perdemos mais tempo, e muitas vezes não esperamos a telemedicina, porque tem critério. Porque às vezes a resposta da telemedicina para o caso demora, e nessa demora podemos realmente perder o paciente por esse espaço de demora. Então nós agilizamos o caso, o doente está grave e não podemos esperar mais. O suporte à telemedicina existe no país, é essencial na avaliação do paciente para que ele possa obter ajuda. Uma vez que o caso é discutido no coletivo, o médico assistente propõe esse paciente à telemedicina, que é um processo de comunicação à distância com os médicos portugueses em Portugal. Esses médicos portugueses têm opinião a dar com respeito ao
paciente. O médico aqui, quando propõe um caso de telemedicina, ele tem que apresentar o caso, os dados clínicos, exames laboratoriais, toda coisa, exames imaginológicos que ele tem feito para entrar em análise com outro médico em Portugal. E então, após isso, o médico lá envia através do telemedicina a informação, quer dizer, a opinião dele com respeito a esse caso, se tem critério ou não tem critério de ser evacuado. Uma vez que vem confirmação através de telemedicina, o médico já propõe um relatório para ser evacuado esse paciente, e então daí o processo é passado para o diretor clínico do Hospital Arminese, com um aval do diretor clínico, se concorda ou não concorda, mas realmente 90% dos casos estão concordados porque já tem passado por processo de telemedicina com aval favorável, e o diretor clínico aí também concorda, e então dessa forma o documento, o relatório do paciente é enviado ao gabinete da Junta de Saúde, onde é que o documento, no gabinete de saúde, tem uma comissão criada que vai avaliar outra vez o documento e dar parceiramente favorável ou desfavorável. O serviço de telemedicina funciona à base de os médicos cá, não é? Quando tem alguma dúvida, posso dizer, então envia os pacientes à telemedicina e eles dão os dados clínicos e esses dados clínicos envio para o médico que dá a especialidade que eles querem, porque temos várias especialidades, e através disso peço a consulta de telemedicina, marca-se a consulta e faz a consulta com o paciente, o médico assistente. E, sendo assim, depois o médico do outro lado, que é especialista, vê o paciente, consoante, como dizer, a especialidade, e faz o relatório que o paciente, através da ecografia, do TAC, mesmo o raio-x normal, não é? Manda os médicos lá, eles veem. Todo esse processo, o paciente tem que estar aqui? O processo da consulta em si, sim, presencial, sim. O médico assistente tem que estar e o paciente também. Então, o médico assistente conversa com o médico especialista, conversa com o médico, tanto faz o médico especialista também vai falar com o paciente em si, perguntar como é que está, o que é que aconteceu, há quanto tempo tem isso, apesar que o médico assistente explica tudo isso no seu dado clínico, não é? Mas o médico especialista também pergunta ao paciente se o paciente tem condições, claro, de responder, não é? Responde, faz testes mesmo, dependendo de cada consulta, de cada especialidade, faz os testes, por exemplo, no caso de neurologia, eles fazem o teste neurológico, e o médico vai acompanhando e tudo isso depois recebe o relatório. Com o relatório, se é para a junta médica, envio para o gabinete do médico assistente, assino, põe o carimbo pela medicina, do médico assistente faz anexa ao seu relatório de junta, né, o seu relatório de junta, envia para o gabinete de junta. Uma comissão foi criada para avaliar todos os casos de junta médica. A comissão da junta está integrada por um presidente, compõe também outros elementos, que é um vocal. O vocal é qualquer diretor clínico que estiver do serviço. Um secretário, que é o médico. Esse é o corpo médico, que é também secretário, que é um médico médica. E depois a parte administrativa, que entra um secretário administrativo. E o outro componente que é novo, que se introduziu agora, há coisa de 2 anos, que tem dado bom resultado, que é uma coordenadora da junta de evacuação. Há todo um procedimento a cumprir para a homologação da junta. Após o caso do doente ser aprovado pela equipa médica da sessão adjunta, que nós fazemos mensalmente, nos casos normais de junta de evacuação, o processo é encaminhado para a homologação. Depois do caso ser homologado, nós reencaminhamos todos os processos para a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal. Porque nós temos ali também um outro componente administrativo que trata de todos os assuntos na região. E funcionamos através de um triângulo: São Tomé, Embaixada de Portugal
e Direção-Geral de Saúde. Depois da Direção-Geral obter a resposta positiva dos hospitais segundo a especialidade de cada diagnóstico dos doentes, volta novamente a reencaminhar os processos para a Embaixada, e a Embaixada volta e reencaminhar também para São Tomé. Mas nesse exato momento o esquema do processo normal de doentes que não são assim tão graves é este. Mas para os doentes graves, como já tinha dito o Presidente, o esquema já é totalmente diferente. Desde que o doente esteja internado no hospital, já não aguardamos as sessões de junta, nós tentamos agilizar o mais breve possível as marcações. Um dos lemas do gabinete da Junta Médica é ser mais célere na evacuação dos doentes. Um dos nossos lemas, neste momento, é modernização do sistema e tentamos agilizar os processos críticos ou processos de doentes graves. Então, os doentes graves, nós tentamos o máximo possível de evacuá-los pelo menos no período de 8 dias. Todos os doentes que passam pela aprovação, ou que são aprovados a junta de evacuação, antes mesmo de marcação de consulta, nós exigimos muitas vezes termo de responsabilidade. Por quê? Porque os doentes têm que ter familiares em Portugal, porque até nesse exato momento nós não temos uma casa de acolhimento. É um dos desafios que nós ainda vamos melhorar o serviço. Mas existe, como disse o senhor jornalista, um feedback. Como é que esse feedback é feito? Porque quando o doente está em Portugal, nós temos uma componente na região, na Embaixada de São Tomé, que são 2 assistentes sociais. Elas acompanham todo o processo dos doentes nos hospitais, no internamento, durante o internamento e também pós-alta também. Há perspectivas de modernização do sistema de evacuação de doentes. Nós já temos uma base de dados aqui no gabinete de junta em que nós inserimos todos os dados, desde a fase de homologação até a chegada desse mesmo doente. Então, nós conseguimos ter uma noção da situação tanto aqui como lá. E agora, como brevemente também vamos introduzir no gabinete de junta a entrada diretamente na plataforma de direção-geral, vamos conseguir saber em que os hospitais, atualmente já sabemos, podemos saber, entrar em contato com os hospitais e também com os médicos assistentes desses mesmos doentes. Os processos são mais rápidos, como afirmam o representante da Direção-Geral de Saúde de Portugal e a coordenadora do Gabinete de Junta. Atualmente, os pedidos vão daqui, de São Tomé, para Lisboa, por via eletrónica, mas vão digitalizados. É a Embaixada de São Tomé que introduz na plataforma informática. Qual é o objetivo desta formação? É que este passo deixe de ser feito em Lisboa e passe a ser feito aqui junto da própria Junta. Qual é o objetivo? O objetivo é acelerar o processo de evacuação. O nosso objetivo é identificar aqueles doentes que necessitam de ir urgentemente para tratamento em Portugal, identificar todos aqueles que precisam e que esperam consulta. O objetivo é que isto seja o mais rápido possível. O que nós desejaríamos é que a junta é aprovada, imediatamente é enviado para nós podermos avaliar se é uma situação urgente, se não é uma situação urgente. Se é uma situação urgente, damos orientação de evacuação para a urgência. Se não for urgente, damos uma orientação de evacuação para a consulta. O objetivo, portanto, é capacitar os quadros que trabalham com a junta para trabalhar com o sistema informático. A Embaixada, a partir de agora, a partir de junho, só vai preocupar-se mais com casos sociais, mas a níveis sociais. Através do gabinete de junta, também terá contato direto com a Embaixada, eles vão saber sempre os doentes que são evacuados. Também vão não só saber os doentes que vão ser evacuados, mas sim ter um melhor seguimento a esses doentes a nível hospitalares, a nível dos hospitais, a níveis do acompanhamento, a consulta e muito mais. Para a evacuação dos doentes, equaciona-se os custos de viagens. Nós aqui no gabinete de junta
todos os doentes que são beneficiários de junta médica, o Estado santomense cobre com bilhete de passagem. Em relação aos acompanhantes, familiares acompanhantes, nós criamos, juntamente com a Proteção Social, uma tabela de comparticipação dos acompanhantes. Existem acompanhantes dependendo da situação econômica e financeira de cada familiar, pode-se pagar 50% ou há casos que pode pagar 100%. O Ministério da Saúde só arca com a despesa de bilhete de passagem. Então, geralmente nesses casos nós encaminhamos sempre para a Proteção Social e assistente social. Em relação aos doentes que em Portugal, também nós temos algumas parcerias. Por exemplo, aqui em Santo Tomé nós temos algumas parcerias a nível de respostas médicas. Por exemplo, a ONG Saúde para Todos tem colaborado com algumas missões médicas portuguesas. Nós também temos missões médicas cubanas e temos também missões médicas chinesas que vêm regularmente a Santo Tomé. Eu sei que a maioria das pessoas que estão doentes querem viajar para Portugal, mas existem casos, por exemplo, de alguns doentes que já foram a Portugal e querem regressar novamente. Por exemplo, uma consulta de revisão, se temos aqui especialistas em Santo Tomé, por que não aproveitar essa especialidade que o Estado santomense já paga, já com essas despesas todas e não são aproveitadas? Nós também temos algumas ONG, não só em Santo Tomé que apoia, como também em Portugal. Por exemplo, tem dado grande apoio a doentes de junta médicas em Portugal, como a Menor, que tem feito algumas campanhas de solidariedade social para angariação de fundos a nível de vestuários, alimentação. Após a DESC também tem apoiado bastante a nível de alguns custos, a nível de consultas para os acompanhantes dos doentes de junta médica ou mesmo os santomenses que estão numa situação carenciada. Também a nível de banco farmacêutico, para algumas receitas, porque as receitas em si dos doentes santomenses em Portugal também têm acarretado muitos gastos, tanto como os doentes como também para os seus acompanhantes. Além de Menopausa Posadesc, nós também temos o RENANCE e RENANCE. Também temos apoiado a nível de acompanhamento desses mesmos doentes para o tratamento de alguns processos na região, como cartão de residência, a ida CEF, deslocação e muito mais. É este o senhor responsável por toda a tramitação administrativa do Gabinete de Junta. O processo de obtenção de visto dos pacientes doentes quando tem junta médica, e nós fazemos o processo de envio de documento e ficamos à espera da confirmação. E a partir do momento que a confirmação chega, da consulta da pessoa em Portugal, eu sou obrigado a ligar para o paciente ou o familiar do paciente a informar que já chegou a confirmação da consulta. Portanto, eles, os familiares indicados, vêm para o gabinete, então recebem todos os dados daquilo que tem que ser feito. Portanto, nós aqui pedimos passaporte, pedimos registro criminal, pedimos foto tipo passe e, no caso de menor, pedimos declaração do pai que autoriza a criança a viajar para Portugal, e seguro, para a junta médica, seguro não entra. Seguro não entra seguro. Portanto, é mais ou menos esse o primeiro passo que nós temos que dar. Depois, para juntar todos esses documentos todos, eu tenho a obrigação de levar esses documentos à embaixada. Portanto, com um ofício que é feito no gabinete da senhora ministra, que é no caso do diretor do gabinete, então, junto os documentos todos necessários, levo à embaixada e prontamente a embaixada também, rapidamente, emite os vistos nos passaportes para os pacientes. Não é o gabinete que trata o passaporte para os pacientes? Não, nós não tratamos pacientes. Para os passaportes para os pacientes, que agora não temos recursos para cá, portanto são os familiares, o próprio paciente que trata sempre dos seus passaportes. Nós não tratamos passaporte. E, portanto, então, esses documentos são depois canalizados
a Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe. Sim, depois de nós passamos todas essas informações daquilo que são documentos que as pessoas têm que tratar, então esses documentos é canalizado para o gabinete primeiro, o gabinete. Então nós aqui que recebemos todo o documento, vemos com conformidade está tudo certo. Então eu encaminho todo esse processo para a Embaixada. E a Embaixada, depois receber todos os documentos, confirmando que está tudo certo, tendo marcação de consulta, e emite os vistos de acordo com a marcação da consulta, que é para o doente seguir. Mais ou menos isso. E há casos, portanto, por exemplo, se for familiares com baixo rendimento, tem algum suporte de assistência para sim, isso tem. Tanto há nesse processo de junta, há duas vertentes nesse processo, posso dizer mais ou menos assim. As pessoas que não têm nenhum vínculo com o Estado, as pessoas que não têm nenhum rendimento, então nós aqui no gabinete pegamos na junta deles e encaminhamos todos esses processos de junta para o Serviço de Proteção Social, quer dizer, Ministério do Trabalho, mas Direção de Proteção Social. Então a pessoa recebe este documento na nossa mão, liga para essas pessoas, familiares e tudo mais. Então há um inquérito que eles fazem lá no serviço, então há uma equipa preparada que vão à casa da pessoa buscar fazer alguns inquéritos, informações, colher os dados, que é para saber se a pessoa não tem essas condições, não tem. Então, com toda essa informação, que eles fazem uma informação de proposta, que o Ministro do Trabalho assina, e também é enviado ao nosso Ministério de Saúde, nosso DAF, Ministério de Saúde, e depois a DAF também prepara também outra informação de proposta, nós solicitamos a nossa Ministério da Saúde também o despacho, a nossa Ministério depois de despacho da nossa Ministério da Saúde, é que a DAF poderá fazer expediente de pagamento de bilhetes junto à agência de viagem e junto às finanças da Federação. Portanto, há o caso de que as mulheres em estado de gestação ou grávidas que não podem, portanto, viajar. Há esse caso? Sim, não, nós aqui aliás, as pessoas quando ficam nessa situação, nós aqui muitas das vezes não sabemos, não ficamos a saber. Depois da pessoa sair de São Tomé e Príncipe para Portugal, de Junta América, chegando lá, nessa fase de tratamento, muitas vezes o tratamento demora um pouco mais, outro também demora muito menos. Então, nessa fase de tratamento é que nota-se que as pessoas estão grávidas. Aí sim, tanto uma pessoa está doente, ou levou um doente acompanhado, por exemplo, a mãe levou uma criança, estando grávida, como ela grávida, é da luz, como ela vai cuidar de criança, tanto, está a ver? Depois, quando está mudando nesse momento para dar luz, ela precisa de apoio, ela precisa de não sei o quê, ela precisa de ir para o hospital. Então começa a criar uma confusão junto à nossa embaixada. E nossa embaixada também não pode responsabilizar também, porque não é ela que foi também, não está no acordo que a senhora sai daqui e vai para ir em Portugal. Então, para esse caso, o conselho é para as pessoas que estejam grávidas que não viajam. Sim, isso tem acontecido. Não acompanham os familiares. Sim, porque a própria nossa embaixada já viveu algumas peripécias lá em Portugal com esse caso. Já falou conosco aqui também, já passou-nos informações. Normalmente, quando nós aqui na sessão de junta, temos cuidado com o responsável do gabinete, tem cuidado de falar, conversar com, no caso das senhoras, né? No caso de conversar das senhoras, tem cuidado de conversar com elas, dizer se elas estão na situação que elas devem declarar, ou, ao mesmo tempo, não viajar, ou fazer alguma coisa. Ou se há alguém que possa seguir, exatamente, possa seguir e na viagem com coisa. Mas grávida, não grávida é para dizer, informar as pessoas que ninguém sai daqui de São Tomé, no caso da senhora, grávida para Portugal. Que chegando a Portugal, mesmo sabendo que o doente já tem algumas dificuldades para tratar, caso uma senhora grávida de Portugal, não temos como resolver essa situação. Esse aqui é o problema. Toda a gente quer para Portugal. E acho que muita gente vem nesse processo de junta de evacuação para viajar. Só que a coisa não é assim. Só estando doente, o acompanhante do doente tem que ser o pessoa que tem grau parentesco na primeira linha. Se é no caso da criança, a mãe é que está em primeiro lugar. Depois, se não houver uma conversação entre os pais, tanto se a mãe indicar o pai pode também muito bem seguir com a criança. E depois... não pode ir uma irmã ou tio? Irmã pode ir sim, mas tio também, irmã, tios.
essa gente sim, são familiares, pode muito bem seguir. Mas, como no caso de primo, tanto o primo tem dificuldade, porque há primo que já não consegue provar grau parentesco. E há muita confusão aqui, não sei o quê, eu tenho que viajar com ele, não sei o que lá. E a própria embaixada vai pedir rapidamente o documento que prova qual é o grau parentesco dessas duas pessoas. E não tendo nada para provar, e pode correr risco de pôr em causa o próprio doente em causa. Então, nesse caso, por exemplo, eu agora, nesse momento, tenho estado a falar com os senhores aqui, enquanto se o documento não provar, se você não tiver documento que prova que você é o irmão, o pai, o filho, o irmão, o filho, seja filho, nós não podemos fazer nenhum expediente a nível desse processo. Por que eu digo isso? Porque essa é a própria recomendação da nossa Embaixada de São Tomé aqui de Portugal, aqui em São Tomé, é que nos orientou a esse tipo de expediente. Então não podemos violar, não. Se tem que ser assim, temos que fazer assim. Com base nos compromissos estabelecidos entre Portugal e os demais países do grupo de PALOP, países africanos de língua portuguesa, São Tomé e Príncipe tem direito anualmente a evacuar 200 doentes, sendo de reconhecer a flexibilidade das autoridades de saúde em receber para além deste número. Refira-se ainda que há tendência regressiva de evacuação dos doentes para o exterior em função das melhorias que têm sido registadas no sistema de saúde nacional. Muitos doentes em determinada especialidade nós evacuávamos, que atualmente já não evacuamos. Por quê? Como já tinha dito, nós temos aqui missões que vêm cubana, também engloba muitas especialidades, como de otorrino, é um dos casos também que nós evacuávamos bastante. Nós temos também aqui, mesmo a nível dos santomenses, também temos alguns médicos especialistas que também têm cobrido ou têm dado respostas a alguma situação. A nível do Hospital Central também, em termos de meios de diagnóstico, atualmente também já temos TAC. Anteriormente nós evacuávamos alguns doentes para fazer também TAC ou ressonância magnética, mas com essa melhoria, mesmo a nível interno do Hospital Central, nós já não evacuamos tantos doentes assim, por causa das equipas, das missões que vêm, que têm dado cobertura a esses doentes. Mas existe também uma outra face. Embora tenham tido as missões médicas cubanas, chinesas e portuguesas, e também os nossos quadros nacionais, nós também temos que valorizar os médicos nacionais, nós em São Tomé ainda carecemos de alguns meios de diagnóstico, alguns equipamentos que o Ministério vai desenvolver ou vai dar cobertura. Por isso, eu vou dar um caso específico do caso oncológico. Ainda atualmente não temos especialidade de oncologia que vem em São Tomé. Então, nós temos um plafond anual de evacuação, porque não é somente São Tomé e Príncipe que evacua os doentes para Portugal. A nível de PALOP, todos os membros do PALOP, dos países que pertencem a PALOPs, evacua os seus doentes a Portugal. Então, São Tomé e Príncipe tem um limite de plafond que é 200 doentes anuais. Mas nós evacuamos, pelo menos o último ano, 2017, em termos de marcação consulta, até temos que agradecer à Direção-Geral que tem nos dado até facilidade de exceder este plafond. Tivemos uma marcação de consulta de 230 marcações de consulta no ano 2017 e sabemos que nós temos só um plafond de 200 doentes anuais. O apelo é para que os pacientes, os seus familiares, acompanhantes, residentes em Portugal, obedeçam todas as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades de saúde de Portugal, bem como da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal. E casos oncológicos têm trazido também um custo elevadíssimo, uma sobrecarga para o Estado de São Tomé, porque são doentes que têm que fazer quimioterapia e são doentes que são seguidos, têm um seguimento de um prazo
mais alongado. Nós aqui no gabinete de junta não marcamos a consulta. A marcação de consulta é feita através de direção geral. Nós só encaminhamos os processos ou então agilizamos os processos de juntas de evacuação. Não somos nós que marcamos a consulta, mesmo a posteriori de nós entramos diretamente na plataforma. Quem marca a consulta dos doentes será sempre a Direção-Geral de Saúde em Portugal. Agora, em relação aos santomenses que residem em Portugal, também deixo um apelo. Nesse exato momento, nós exigimos termo de responsabilidade. E esse termo de responsabilidade é que os familiares têm que passar um termo a dizer que eles se responsabilizam os mesmos familiares durante o tratamento desses mesmos doentes em Portugal. Agora, o que tem acontecido é que, apesar do nosso esforço, apesar do esforço do Estado santomense para dar o melhor serviço para a população, nós ainda não temos casa de acolhimento. Mas é algo que nós vamos resolver. Não havendo casa de acolhimento, nós temos somente algumas residências sociais, mesmo da Igreja Católica ou de outras instituições, que o Estado santomense muitas vezes paga para algumas situações de emergência, não é para toda a população. Então, o meu apelo é a santomenses que vivem em Portugal, que não coloquem seus familiares na rua, em nenhum caso de necessidade, que sejam mais solidários em acolher os santomenses em Portugal. Principalmente os seus familiares estão numa situação delicada e que precisa de ajuda, não só medicamentosa, não só a nível do sistema de cuidado de saúde, não só a nível do Ministério, mas sim a nível dos familiares, porque cada um tem que se fazer a sua parte. A TVS nos meandros da Junta de Evacuação de Doentes para Portugal.